Na dica literária de hoje, nós vamos viajar juntos pela história das festividades de Israel. Não propriamente das festividades, mas de uma festa em especial. Essa festa que se aproxima e ocorre sempre no mês de dezembro. Sabe qual festa que é? A festa de Hanukkah. Essa que é uma festa muito alegre e que nos conecta com a história do nosso povo. Quer saber mais? Continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e nessa playlist nós temos falado com vocês acerca dos livros que trazem aprendizados preciosos para a nossa vida espiritual. Já falamos sobre o conhecimento básico da fé judaica, sobre o Código de Leis, sobre o Templo de Jerusalém e hoje eu quero entrar com vocês, já que nós estamos às vésperas de uma festividade, quero entrar com vocês no aprendizado acerca das festas judaicas. Cada uma das festividades do povo de Israel contempla um período histórico. Por exemplo, Pesach, que ocorre sempre em abril, nos remete à saída dos filhos de Israel do Egito. Shavuot nos conecta com a entrega da Torá ao povo de Israel. Purim, por exemplo, nos lembra a história do povo de Israel, de Mordecai e de Esther durante o cativeiro babilônico. E a festa de Hanukkah, você sabe o que celebra? Pois é, muita gente tenta celebrar, mas não entende e acha que Hanukkah é o Natal judaico, porque acontece em dezembro e porque é chamado comumente de a festa das luzes. Mas que luzes são essas? Por isso, eu quero compartilhar com você esse livro aqui, de Hanukkah. Ele traz toda a história, as leis, os costumes da festa, a festa das luzes. Vamos dar uma olhada? Esse livro aqui, primeira coisa que eu quero falar para vocês, nós infelizmente não temos disponível. Então por que eu estou falando desse livro para você? Para você aprender e para que você possa também, quem sabe, buscar aí em sites da internet. Existe um site famoso de livros usados que chama Estante Virtual, você pode procurar nesse site e quem sabe Deus te deu o privilégio de encontrar esse livro e conseguir adquiri-lo para o crescimento espiritual seu, da sua família e de todos que convivem com você. Entender das festividades sempre é algo muito relevante. E quando a gente fala da festa de Hanukkah, deixa eu mostrar um outro livro para você já. A gente tem esse outro livrinho aqui, chama 9 Colheres. Né? Esse livro, ele traz uma historinha para as crianças. Aliás, no nosso canal tem vários vídeos sobre Hanukkah. Tem, por exemplo, como brincar com o Sevivon, como fazer o Sevivon. Vou deixando aqui no card para você esses vídeos, tá? Como fazer o Sevivon, o que é o Sevivon, como brincar com o Sevivon. Tem a música tradicional da festa de Hanukkah, a música Maoz Tzur, e tem também um resumo, a Eliana contando essa historinha das 9 colheres para as crianças. Né? Isso já vai dar um panorama para você acerca dessas festividades. E é importante que você possa conectar os seus filhos. Por isso, vou mostrar para você nesse livro que ele trata de forma profunda, mas também de forma lúdica, trazendo a história para o nível dos nossos filhos, para o nível das nossas crianças. Por exemplo, a gente tem, logo no início do livro, as halachot de Hanukkah. O que são halachot? As regras da festividade de Hanukkah. Costumes de Hanukkah, o que a gente costuma fazer, quais são os itens que nós utilizamos, o que é o Sevivon, a gente vai entender um pouco a respeito disso. Como é o acendimento das velas de Hanukkah? Por isso, festa das luzes. Porque da onde vêm essas luzes? As canções, o Maoz Tzur, vai ter também a história e vai trazer Megilat Antíoco, vai falar do pacto e vai mostrar que a festa de Hanukkah é celebrada em vários lugares do mundo pelo povo de Israel. Vem comigo e vamos ler um pouquinho da introdução do livro, do prefácio, escrito pelo Rabino Haim Cohen. Ele diz assim: há algo de muito especial na festa de Hanukkah. A sua dinâmica se repete ao longo de toda a trajetória da nossa história. Hanukkah representa, acima de tudo, a disposição inabalável dos judeus de pôr em risco as suas vidas para se manterem fiéis à Torá recebida de Deus. Embora a festa de Hanukkah não seja uma festa da Torá,
ela está descrita no livro de Macabeus. Boa parte das Bíblias contempla o livro de Macabeus, mas boa parte também não o tem. Mas você pode buscar aí na internet e você vai encontrar o livro de Macabeus contando essa história. A vitória militar veio e se foi, não tendo durado muito tempo, mas festejamos Hanukkah pelo fato do nosso povo não ter dado a ninguém a permissão de prescrever qual deve ser o nosso relacionamento com Deus. A festa de Hanukkah continua a nos inspirar e a nos encorajar para que sejamos capazes de superar os grandes obstáculos que são postos em nossos caminhos quando queremos servir a Deus. Os eventos de Hanukkah se repetem ao longo da história judaica. A única coisa que muda é o lugar onde é travada a batalha. Às vezes, sobre a terra e contra um inimigo humano. Outras vezes, dentro da nossa própria alma e contra os desafios internos que se escondem dentro da nossa própria natureza. E esse é um ensinamento muito profundo do Rabbeinu Chaim Cohen. Então, às vezes as nossas guerras são travadas dentro de nós mesmos e a gente tem que decidir se nós somos da linha dos Macabeus, daqueles que lutam para viver uma vida de Torá, ou daqueles que se entregam à cultura helenista, à cultura grega. Por falar nisso, a história de Hanukkah ela ocorre basicamente 165, 170 anos antes da Era Comum, quando no fim do Império Grego, Antíoco Epífanes, ele profana o santuário junto com os gregos e oferece sacrifícios de porcos no altar. E os judeus helenistas, aqueles que aderiram à cultura do povo grego, eles começam a achar que isso é normal. E daí, de onde vem a história dos Macabeus? Vem de uma família de sacerdotes, e aí os Macabeus restauram, junto com um pequeno exército, o templo, o Beit HaMikdash, a adoração ao Deus, e cessam a profanação. Com isso também, basicamente, cessa o Império Grego, vindo posteriormente o Império Romano, que governou sobre o povo de Israel durante séculos. E o Império Romano, por sua vez, não destruiu apenas a fé judaica, não tentou destruir, melhor dizendo, mas destruiu o Beit HaMikdash no ano 70 e criou a sua própria religião, chamada de cristianismo. Bem, dito isso, como afinal de contas eu celebro Hanukkah? Primeira coisa é não confunda com o Natal. Um monte de gente que pendura aquelas luzes de Natal na sua casa e põe uma Hanukkah, olha, enfeitei. Não faça esse tipo de coisa, porque isso acaba misturando justamente o que o Império Grego queria fazer. Vamos às halachot de Hanukkah. Se você abrir esse livro na página 12, você vai encontrar ali o que nós usamos no acendimento. Normalmente se utiliza pequenos frascos com azeite para acender as velas. Você compra ali, coloca o pavio e ele vai acender e vai durar ali o tempo necessário. O tempo necessário, a propósito, é no mínimo 30 minutos. E onde que nós acendemos as luzes da nossa Hanukkah? Segundo a tradição, ela é colocada na janela, num lugar onde todos que passam possam ver a preservação da fé judaica por nós. Colocado normalmente numa altura 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, para que as pessoas possam ver de lugares exteriores à nossa casa. As halachot de Hanukkah também descrevem para nós ali quem é obrigado a acender as velas, o horário certo de acender, qual é a ordem do acendimento das velas. Traz o livro para nós também as bênçãos que nós proferimos ao acender as velas. Como é que a gente faz no acendimento das velas de Hanukkah durante o Shabat e na sexta-feira, que é diferente dos demais dias da semana. Os costumes, o livro apresenta para nós os costumes, traz para nós todas as bênçãos e, como eu falei, ele traz as histórias. E eu quero compartilhar com você que aqui no livro a gente tem, a partir da página 24, pequenas histórias, parábolas que são contadas. E aí, aqui ele começa com a chama dançante. Era uma noite fria e tempestuosa. Rabi Baruch de Messibush,
acendeu a primeira vela de Hanukkah. Assim que terminou de recitar o trecho de Hanerot Halalu, a chama começou a oscilar e se apagou repentinamente. Os Hassidim assistiram à cena curiosos. Após alguns minutos, a face do Tzadik ficou iluminada e todos entoaram o cântico Maoz Tzur com muita alegria. A chama da vela de Hanukkah voltará, garantiu o Rebbe aos seus Hassidim, mas só depois de concluir a sua missão. E aí a história transcorre, você vai lendo página por página. Esse livro é muito interessante de ter e poder compartilhar com as crianças, porque a história ela é contada ao longo dos 8 dias de Hanukkah. Então, cada dia você vai dando um passo na história e vai contando para os seus filhos, criando neles a expectativa para a noite seguinte. Até que o milagre acontece, até que as bênçãos vêm sobre o povo de Israel. Além disso, você pode ver nas páginas do livro, ele é muito bem ilustrado, mostrando os gregos aqui, o exército de Antíoco, o próprio Antíoco governando, ele tentando influenciar os judeus, como é que era feito, quais eram os passos, o que eles fizeram. O livro está cheio de ilustrações e de pequenas histórias. Por exemplo, existe uma historinha muito interessante que consta aqui, que fala de uma mãe com seus filhos. E aí, seus filhos morrem porque não aceitam se entregar a Antíoco e ao domínio grego, não aceitam sacrificar. Até que resta um dos meninos, um menino pequeno de 2 anos e meio. E Antíoco coloca dentro de si o desejo muito grande de fazer com que esse menino profanasse a santidade, oferecendo sacrifício a ídolos pagãos. E aí, a história transcorre de maneira maravilhosa, mas enfim, esse pequeno não aceita, não se submete e ele morre, dando um spoiler para você. E esse pequeno morre, assim como seus irmãos. E a história que é contada é que Avraham Avinu, Abraão, o nosso patriarca, ofereceu Isaac em sacrifício, embora Isaac tenha sido poupado por Deus. Mas essa mulher, com seu grau elevado de fé, ofereceu seus filhos todos. Abraão ofereceu apenas um, mas ela ofereceu todos os seus filhos em honra do nome do Eterno. E isso vai sendo contado ao longo do livro. E isso é fundamental para que você possa despertar nos seus pequenos, nas suas crianças, um desejo ardente de servir a Deus. Nós devemos ter dentro de nós esse desejo. Celebrar a festa de Hanukkah é justamente dizer não à assimilação de costumes pagãos de outros povos. Cada povo tem as suas tradições, os seus costumes, e eles que façam o que bem lhes entender o coração. Mas nós devemos honrar somente ao Deus de Israel. Para você ter uma noção de quão importante é a festa de Hanukkah, em Israel existe aquilo que é chamado de Maccabiada. São os esportes, Olimpíada judaica, vamos dizer assim. Para que o judeu possa ter, de fato, os seus próprios caminhos e não ficar se curvando a ídolos pagãos. São histórias muito relevantes, muito interessantes e que vão acrescentar a nossa fé de uma forma muito fácil, muito suave, e através das ilustrações nós vamos colocando isso no coração dos nossos filhos. E obviamente eu não podia encerrar esse vídeo sobre Hanukkah sem mostrar novamente o livro Hanukkah. Esse livro aqui é da editora Rabad, ele tem 125 páginas, a história completa, leis e costumes da festa das luzes. E é claro que nós temos uma Hanukkah. Aqui na Havat Hesed nós temos essa Hanukkah bem grande, prateada, bem bonita, né? E a gente utiliza dela para acender a luz de Hanukkah. Dia após dia, aqui nós colocamos a vela e a gente vai acendendo todos os 8 dias da festa. E eu quero te convidar a fazer uma techuvá tão completa, tão plena, que você mesmo seja uma luz de uma Hanukkah que restaura, que traz de volta a adoração ao Deus de Israel. Mais do que isso, que nós sejamos como o Shamash. O Shamash é essa lâmpada principal da vela.
ela não é contada dentre os 8 dias. Vou mostrar para vocês novamente. Aqui nós temos os 8 dias retratados e tem essa nona vela, ou esse nono bocal, vamos dizer assim, né, onde nós colocamos a primeira vela. E essa vela, o Shamash, é ela que vai acender todas as demais. Aproveite para transformar a sua vida num Shamash, uma luz que brilha intensamente e que acende a luz de outras pessoas através do testemunho de Torá, tá bom? Se você gostou do livro, mais uma vez eu vou deixar aí para você. Nós não temos disponível, infelizmente, e você pode encontrá-lo. Eu tive o privilégio de encontrar pela internet, então eu quero compartilhar com você. Não se trata de vender livros, se trata de trazer você para o conhecimento, para o cumprimento da Torá. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, espero que você possa celebrar a festa de Hanukkah, deixando a Rabá Bierushalayim, se não aqui, no ano que vem, em Jerusalém. Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e que Deus te dê um coração como o dos Macabeus, um coração disposto a entregar a sua vida por amor e temor ao Deus de Israel. Shalom e até a próxima. Tchau.